E agora nós temos o bate-papo informal do agronegócio. Eu converso com o João Pedro Cuti Dias, que já está por aqui. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, João, hoje sobre a proliferação da gripe aviária na Ásia e na Europa. E isso pode ser até benéfico ao país. O Brasil, que é o maior exportador de frango do mundo, ele não registrou até hoje nenhum caso da doença. A expectativa da indústria é que essa lacuna deixada por outros países que tiveram suas exportações suspensas, possa aumentar as exportações brasileiras. No total foram 33 países nos últimos 3 meses. Esses países não podem estar comercializando carne de ave animal, aliás, carne de aves. E nós vamos falar sobre esse assunto agora, mas antes de eu começar esse bate-papo com você, João, nós temos aqui uma reportagem do Gustavo D'Angelo, que o governo de São Paulo pediu para o governo federal mais proteção com relação à gripe aviária. Vamos acompanhar, vamos ver. A incidência de novos casos de influenza aviária no mundo fez com que o governo paulista pedisse apoio ao governo federal para reforçar as medidas de controle sanitário nas fronteiras do país. Isso porque a introdução de agentes de enfermidades pode ocorrer por trânsito de pessoas, importação de animais e materiais genéticos, produtos biológicos e lixos de bordo de aviões e também navios. Aqui no estado, o Programa Estadual de Sanidade Avícola e o Plano Estadual de Prevenção à Influenza Aviária e abordagem dos problemas relacionados à saúde humana estão reforçando as ações rotineiramente executadas pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o aumento das atividades de vigilância sanitária em estabelecimentos avícolas e a atenção em relação às medidas para atender às suspeitas de casos da doença. Toda essa mobilização é porque São Paulo é um grande produtor de carne de frango e também é considerado o maior produtor de ovos para consumo humano do Brasil. Gustavo D'Angelo para o SBA. João, como nós vimos aí na reportagem, é preocupante para o estado de São Paulo, mas vamos pensar assim, o Brasil nunca teve nenhum caso da gripe aviária. É muito preocupante, já que nós estamos divisa com o Chile aí e já foram detectados casos no Chile, é para se preocupar? Sempre tem que se preocupar. Essa doença é uma doença muito letal. Sim. O vírus é extremamente mutante. É por isso que dificulta a produção de alguma vacina para ela. Ela passa para o ser humano, se o ser humano estiver mexendo com aves contaminadas. Hoje é uma barreira comercial muito grande no mundo. O Brasil cresceu muito no mercado chinês. Por quê? Porque o americano teve problemas de gripe aviária nos estados de Iowa, de Illinois, no meio oeste americano. E, consequentemente, a China bloqueou. Imagina a China, um país que tem criação de milhões de pequenas propriedades rurais que tem aves, peru, frango, etc. Se chega a disseminar uma doença dessa, o impacto que daria na saúde humana e na saúde animal. Então, o mundo inteiro está preocupado com essa questão. É difícil controlar? É difícil controlar. Por quê? Porque as aves silvestres que vão do hemisfério sul para o norte e do norte para o sul, dependendo da época do ano, elas podem levar esse vírus e disseminar. Aqui no Brasil, nós temos que ter uma política extremamente rigorosa no controle, em todos os aspectos. Mas, como falou o Gustavo na matéria anterior, os governos, tanto federal como os estaduais, têm que se preocupar e envolver a área privada, já que é um assunto que movimenta bilhões de reais no Brasil e só em mês de janeiro gerou 525 milhões de dólares em exportações. Nós não podemos brincar com esse negócio. Você não pode deixar de maneira alguma que os aviários tenham, a ave silvestre tenham acesso aos aviários. E fazer um controle de fronteira. Hoje os aeroportos, hoje se há um deslocamento de gente de tudo que é lugar, de todos os países do mundo em direção ao Brasil e do Brasil para outros países. O ser humano pode ser um vetor, pode ser ser contaminado e ser um disseminador. Então é extremamente preocupante. Você tem que se preocupar, tem que cuidar. Toda e qualquer doença, seja animal, vegetal, você tem que fazer, o ideal é sempre prevenir. Depois de se instalar, o custo é muitas vezes mais caro. Sem contar os prejuízos também que pode causar ao país. Um país com gripe aviária não pode exportar
carne de aves, né? É bem complicante. Vamos falar um pouquinho sobre as previsões para esse ano de 2017. A Associação Brasileira de Proteína Animal prevê um aumento de exportações de 5%. Com esse fator complicador da gripe aviária na Ásia e na Europa, será que podemos aumentar ainda mais as exportações de frango? Olha, ano passado nós tínhamos esse número previsto aumentar em 5%, então acabou acontecendo um pouco mais, muito menos, 1%. Sim. Mas ano passado não foi problema de gripe aviária, foi problema de preço de ração. A ração impactou demais. E eu lembro que em outubro nós chegamos a ter o menor mês de alojamento de pintos no Brasil, 490 milhões, 497 milhões de pintos alojados. Hoje nós estamos voltando aos 560, 570 milhões de pinto mês alojado. Ou seja, o Brasil volta hoje a ter uma produção de 1.200.000 toneladas, 1.150.000 de carne de frango por mês. Janeiro foi um mês bom, exportamos mais, 14% a mais do que janeiro de 2016. Você tem uma expectativa que o preço do milho se permaneça em patamares bem menores que o ano passado. Se você olhar a bolsa no mercado futuro para julho, nós estamos falando em milho de 30, 31 reais. O ano passado nós estávamos falando de milho de 45, 46. Ou seja, o milho impacta muito na formação de preço do frango. Então o Brasil tem um espaço e a carne de frango é uma das carnes que cresce muito no mercado mundial. Por quê? Porque é uma carne barata, é uma fonte proteica barata. Os países que têm, especialmente os países asiáticos, onde o frango não tem restrição em lugar nenhum do mundo, ao contrário do suíno, que tem restrições religiosas, etc. O frango não tem, o frango em qualquer lugar do mundo tem. A indústria de frango é extremamente profissional. No Brasil você vê os frigoríficos de frango, eles fazem um trabalho invejável. Quem mexe com carne bovina tem um pouquinho de inveja do pessoal do frango, porque o pessoal do frango coloca cada vez mais produtos nas gôndolas do supermercado. Uma propaganda intensa, permanente, coisa que a gente não vê, infelizmente, com o mesmo vigor na carne bovina. Então, o frango para o Brasil é muito importante, não só para exportação, mas para atender o mercado brasileiro. Ou seja, o brasileiro come 42 quilos de frango por habitante ano. Até uma piadinha que o pessoal falava que no passado, tinha um cara chamado Barão de Tararé, ele falava o seguinte, brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou o frango ou o pobre. Hoje não, hoje o frango entrou na mesa de todo brasileiro e o volume de carne é muito alto, 42 quilos por habitante ano. João, para encerrar, a última pergunta. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o segundo maior produtor. Nunca tivemos nenhum caso da gripe aviária registrado. A principal recomendação nesse momento é que não se faça nenhuma visita a nenhum aviário de países com foco da doença. Essa eu acho que é a principal recomendação, não é? A eterna vigilância. Você tem uma série de medidas que tem que tomar nos aeroportos, nos portos. Você tem que cuidar, não trazer material genético de áreas que possam ter. Cuidar com qualquer pessoa, qualquer ave que for encontrada com sintomas de gripe aviária, tem que ser analisada. Tem que se cuidar o foco, se um dia surgir algum foco no Brasil, você tem que ter uma eterna vigilância. Então, há necessidade que o Brasil amplie os recursos para essa área de fiscalização. É muito importante para o Brasil nós continuarmos livres dessa doença. E isso depende de fiscalização, depende de orientação, depende de controle, depende de uma série de medidas. Não existe uma medida única, existe um somatório de atividades que podem ser feitas. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até amanhã. Obrigado.